diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Oremos. Santo, Santo, Santo és tu, Senhor, o Deus Criador, o Deus sustentador, o Deus que governa toda a sua criação. Nesta manhã de sábado, nós entregamos as nossas vidas, nós entregamos os nossos corpos, nós entregamos tudo aquilo que é nosso nas tuas mãos, porque o recebemos de ti. Entregamos-te, Senhor, as nossas famílias, os nossos filhos. Entregamos-te, Senhor, nosso Deus, os nossos amigos. Entregamos-te, Senhor, nosso Deus, os nossos aliados, os nossos parceiros. Te entregamos, Senhor, os nossos inimigos, os nossos adversários, todos estes nas tuas mãos. Venha, ó eterno Deus, fazer de cada um de nós instrumentos teus para a honra e para a glória do teu nome. Pai Celeste, nesta manhã de sábado e por sinal o último dia do mês de abril, queremos estar nas tuas mãos. Dirija-nos. Reconhecemos que somos pecadores, ó Senhor. Venha e perdoe-nos tudo aquilo que nós tenhamos feito de errado contra ti e o que nós fizemos contra o nosso próximo. Dê-nos a coragem, dê-nos a determinação para irmos a estes e pedirmos o perdão por tudo aquilo que nós fizemos de errado contra eles ou contra elas. Nosso Pai Celestial, perdoe-nos quando nós ferimos a natureza, esta terra com tudo, com a fauna e tudo que nos sustentam. Quando nós faltamos respeito a ela, isto volta para nós, Senhor. Perdoe-nos e capacite-nos para podermos perceber de que a flora, a fauna e tudo que está na natureza está lá com um propósito. Ensine-nos, Senhor, a podermos cuidar da flora, da fauna, para o nosso próprio bem. Nós te pedimos isso nos merecimentos de teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Caríssimas irmãs e caríssimos irmãos, o lecionário propõe para nós hoje, sábado 30 de abril de 2022, o texto bíblico da segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1 a 9. Segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1 a 9. Mas nós queremos ler do versículo 6 até ao versículo 9. De um, assim, me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei senão nas minhas fraquezas, porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que me não exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de me não exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim.
e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Palavra do Senhor. Oremos. Bendito Pai, Criador dos céus e da terra, nosso Criador, nosso Senhor, e o dador e doador e galardoador das nossas vidas, nós não cessamos de te darmos graças. E nesta manhã, Senhor, queremos entregar esta palavra lida, a história de Paulo e a graça que o tocou. Permita, Senhor, nosso Deus, que mesmo nós nas nossas aflições, na nossa falta de saúde, na nossa condição em que nós nos encontramos, mostre-nos a Tua graça, ó nosso Deus, que ainda que tenhamos um espinho na carne, nós nos gloriaremos por sabermos que a Tua graça está conosco e ela nos bastará, porque ela se aperfeiçoa no meio das fraquezas. Obrigado, nosso Deus, por tudo isto. Entregamos-te aqueles que nesta manhã não se sentem bem no corpo, ó Deus. Te agradecemos por aqueles que, estando hospitalizados, têm alta. Te agradecemos por aqueles que, estando em casa, adoentados, febris ou não, mas beberam o que tiveram que beber, tomaram o que tiveram de tomar e estão de pé. Muito obrigado, Senhor, nosso Deus. Para aqueles que choram, nós queremos entregá-los nas Tuas mãos e nos Teus cuidados, Senhor. Tu és o Deus que cura, que cuida, que consola, que faz novas todas as coisas. Cuide deles. Isto nós te pedimos esta manhã, nos merecimentos de Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Caríssimas irmãs e caríssimos irmãos, muito bom dia, muito boa tarde e muito boa noite. O lecionário propõe para nós o tema que diz: a graça de Deus nos capacita nas batalhas espirituais. A graça de Deus nos capacita nas batalhas espirituais. Vivemos em constantes lutas, não contra homens. As lutas que nós temos não são contra o nosso próximo, contra o nosso adversário, contra os nossos inimigos. Não é, esta não é a nossa luta. A nossa luta, sim, é contra os poderes espirituais do mal. Esta é a nossa luta em todo o instante. Estes poderes que, na verdade, estão, se não de uma forma muito visível, mas estão latentes em tudo aquilo que nós fazemos. Estão lá. Por isso nós dissemos ontem que as nossas respostas, que parece que a nossa aliança, parece que a nossa entrega está mais do lado de lá do que do lado onde nós temos a vida. Tal como os nossos pais ontem lhes deram a escolha: olha, eu vos proponho duas coisas. E a orientação veio: escolha, pois, a vida para que viva. Mas nós nunca escolhemos a vida. Nós continuamos a escolher o mal. Sim, e este mal, na verdade, vem de variadíssimas formas para nós. Contra estas, temos que usar as armas espirituais.
Entre estas armas está a graça de Deus. E no texto que nós acabamos de ler, Paulo fala e começa a falar no versículo 1 de si mesmo, como ele viu a visão há uns anos atrás, e ele, na verdade, há 14 anos atrás, ele está a contar isso 14 anos depois, o que lhe aconteceu, e ele não sabe decifrar se foi na carne ou se foi no espírito, se tinha saído, na verdade, da carne e era um ser espiritual, mas ele diz que o que ele ouviu são palavras inefáveis que não convém a um homem dizê-las. São palavras, na verdade, acredito eu, muito pujantes, muito tocantes. Por isso Paulo não as diz. Ele disse que foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. E é claro, Paulo fala, apesar de ter estado lá, no terceiro céu, não é no primeiro, não é no segundo, mas no terceiro céu, ele esteve lá. Na verdade, o espinho que ele tinha na carne não lhe foi tirado, não lhe foi. E ele refere que contra este espinho que ele tem na carne, orou a Deus 3 vezes. E a resposta de Deus foi simples, mas é a coisa mais suficiente. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade depois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Quantas vezes nós não olhamos do ponto de vista humano para aqueles de entre nós que passam por momentos dificílimos e que nós olhamos para as suas vidas e vemos as suas vidas em conformidade com a palavra de Deus. São homens e mulheres tementes a Deus, são homens e mulheres que se entregam na causa do Mestre, são homens e mulheres que fazem, do nosso ponto de vista, aquilo que na verdade é requerido que os filhos de Deus façam. E estes homens e estas mulheres passam por sofrimentos que nós não conseguimos entender por quê. Paulo hoje nos diz, me foi dado um espinho na carne, para que na verdade eu não me glorie, mas para que a excelência seja dele. É para ser lembrado, na verdade, de que nós somos carnais. Há vezes que nós nos ajoelhamos, nós jejuamos, nós fazemos tudo para ver se o sobrenatural acontece. O qual é o sobrenatural? É a cura, para que nós voltemos a estar limpos, para que nós voltemos a estar saudáveis, porque assim nós achamos, nós oramos, nós fazemos tudo, mas na verdade o sobrenatural não acontece. Pensamos que a nossa fé é muito pequena, talvez outras pessoas devem fazê-lo, e nós andamos de pessoas para pessoas, sem que o que nós na verdade desejamos não aconteça. Mas Paulo está a nos dizer aqui, as palavras que ele ouviu, ele diz, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim.
E a resposta, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo compreendeu. Não preciso da cura. Não precisamos às vezes de estarmos curados. Não precisamos. Precisamos sim de continuar a fazermos aquilo que nós fazemos e Ele nos dará a sua graça, o que nos bastará. E nós vamos andando. E você vai ver, olha, mesmo estando a passar por onde você passa, os outros, na verdade, pequena coisa já foram, e você com teus problemas grandes, você continua de pé, porque a graça dele continua a te sustentar. É a graça, na verdade, que te sustenta, e é esta graça de Deus que nos capacita nas batalhas, incluindo nas nossas doenças nesta vida. Bendito Pai Celestial, mostre-nos a tua graça, o que nos bastará. Mostre-nos nas nossas aflições, nos apuros, nas doenças, em tudo isto. Mostre-nos, Senhor, a tua graça. Neste dia, faça isso por nós, no nome de Cristo. Amém.